Na aula passada nós estudamos a perspectiva de um ponto de fuga, né? Aquela técnica chamada da perspectiva, correto? E então nós vamos dar continuidade aqui, né? E estudar o que? A projeção ortogonal. Professor, o que é essa projeção ortogonal? Pessoal, a projeção ortogonal é mais ou menos assim. Aqui eu tenho uma figura, pode ser uma figura plana ou não, né? Uma figura espacial pode ser também. E essa figura ela é projetada em um plano qualquer, tá? Esse plano qualquer pode ser um plano de projeção. Professor, essa base aqui que o senhor desenhou, ela pode ser uma folha de papel? Pode. Pode ser o piso de uma sala? Pode. Pode ser, por exemplo, uma área de um município? Pode. Pode ser a área do território brasileiro? Pode, pessoal. Por exemplo, esse ponto aqui seria o quê? Seria um satélite em relação ao território nacional brasileiro. Esse ponto aqui em relação à nossa casa, por exemplo, a superfície do chão aí da nossa casa, né? Esse ponto aqui seria uma lâmpada, né? Uma lâmpada. E o que mais, pessoal? E aqui em relação a essa folha, esse ponto. Então vamos aqui levar em consideração que essa projeção. O que é projeção? Ele se projeta aqui. Essa projeção é chamada de projeção ortogonal, que significa o quê? Significa que você tem aqui essa projeção desse ponto em um ângulo em um ângulo de 90 graus. Então, se eu projetar aqui esse ponto, ele vai ser projetado aqui em um ângulo de 90 graus. Você pode ter, olha aqui, ó, observa, ele está sendo projetado aqui em um ângulo. Professor, estou usando transferidor. Estou usando o transferidor aqui só para ter certeza que esse ângulo aqui formou-se na base aqui o que? Um ângulo que de 90 graus. Então, pessoal, eu projetei aqui o ângulo P. Fiz uma projeção desse ângulo P. Eu vou colocar aqui P e uma linha. Quer dizer, a projeção desse ângulo aqui, né? Professor, aqui o senhor desenhou um ponto. Pode ser projetado, por exemplo, uma figura? Pode, pessoal. Aqui eu tenho, ó, um cilindro, né? Um cilindro. Eu quero projetar ele nesse plano aqui, tá bom? Como eu disse para você, em relação ao globo, pode ser um satélite, a Lua, um dos planetas, né? E eu quero uma projeção ortogonal, né? Uma projeção ortogonal desse cilindro nesse plano. Então você tem que saber o seguinte, que todos os seus pontos serão projetados aqui de forma o quê? Ortogonal. Quer dizer o quê? Essa projeção se dará em ângulos aqui na base de 90 graus, tá? De 90 graus. Ó, vou colocar aqui com medida, tá vendo? Aqui com medida. E aí eu vou fazer esse desenho aqui. Nossa, sou horrível aqui para desenhar, hein? Ó. Ligo essas pontas. Nossa. Hoje tá horrível para desenhar, mas tá. Faço essa ligação aqui, ó. Então aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma projeção ortogonal desses pontos, né? Aqui. Aqui, né? Então percebe aí que existe essa projeção, né, de 90 graus, formando aqui sempre tá um ângulo que de 90 graus, tá bom? Formando aqui na base um ângulo de 90 graus. Então aqui se dá o que? Uma projeção desse cilindro nessa base. O professor não desenharia ele, pessoal? É como se então essa ideia de projeção é como se tivesse aqui em cima, né, um sol, né, e ela
projetasse em um ângulo de 90 graus a sombra desse cilindro. Então, qual é a sombra desse cilindro nesse plano aqui? É isso aqui. Então, isso aqui eu chamo de uma projeção ortogonal. É como se houvesse aqui um sol, né, irradiasse sobre esse cilindro, e esse cilindro projetasse aqui embaixo uma sombra. Então, essa sombra damos-se de uma projeção ortogonal de um cilindro, tá certo? Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho outro exemplo, uma caixinha, tá vendo? Aqui, pessoal, eu tenho também uma figura, é um sólido aí, né? Um sólido. Nesse caso, ele vai projetar, eu quero fazer a projeção dele, uma chamada projeção ortogonal, né? Essa projeção ortogonal que nós estamos estudando, vamos dizer assim, desse sólido, né? E lembrando vocês que essa projeção ortogonal, ela ocorrerá em 90 graus. Significa dizer que eu vou escolher aqui onde é que esse sólido será projetado, né? Eu vou escolher aqui a distância, e a distância que eu escolher desse ponto aqui, eu vou escolher essa distância aqui, ó, tá, ó, desse ponto. Então, ó, 90 graus, esse ponto aqui vai corresponder a ele, né? E esse ponto aqui, 90 graus, esse aqui de baixo, também 90 graus, e esse aqui, esse camarada aqui de dentro aqui, também 90 graus, tá? Ó, eu pego ele, 90 graus. É como se houvesse uma lâmpada aqui, um sol aqui, e ele refletisse sobre essa caixinha, e essa caixinha projetasse o quê? Uma sombra aqui. Então, vamos ligar as pontas aqui, e vamos fazer esse desenho. Então, ligando as pontas aqui, ligando as pontas, vamos lá. Esse aqui, né? Essa imagem. Então, é o seguinte, vamos pintar esse aí, né? Feito aí essa projeção. Então, vamos fazer aqui a ligação, né, dessas pontas. Vamos lá, fazer a ligação aqui, ó. Fazendo essas ligações aqui, você tem, então, essa projeção ortogonal em 90 graus aí, tá? Muito bem, tá aí, pessoal. É como se fosse aqui uma sombra, né? Projetado aqui nesse plano aqui, ó. Tá? Nesse plano aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui está na horizontal. Você pode ter a projeção na vertical, você pode ter projeção na horizontal, da forma que você quiser. Depende da forma que estiver o plano, tá? Depende da forma que estiver o plano. Você tem essas projeções aí. Aqui é um desenho de projeção na vertical, tá? E esse na horizontal. Agora, pessoal, olha esse aqui para você ver, né? O que eu quero que você analise aqui é o seguinte, né? Ele te dá aqui como se fosse uma caixa, tá vendo? Uma caixa. E aqui no meio dessa caixa existe um sólido, né? Aqui ele está suspenso aqui. Tanto suspenso dessa base, quanto retirado dessa base aqui, quanto dessa aqui. Agora, pense aqui comigo. Se houvesse um sol aqui, nessa horizontal aqui, né? Nessa horizontal, projetava o quê? Projetava essa sombra aqui, ó. Então, essa projeção chama-se projeção ortogonal desse sólido, tá? Uma projeção ortogonal no plano que nesse plano 1 aqui, ó, tá? Nesse plano 1. Agora, se houvesse aqui um sol nessa daqui para lá, nesse azul, né? Um sol aqui batendo nesse aqui. Então, projetava o que? Projetava aqui nesse plano 3 essa imagem aqui, ó. Então, havia o que? Uma projeção ali. Então, você pega desse ponto, liga ali, desse ponto ali e aqui. Então, você tem aqui o que? Uma projeção, né? E assim para baixo também. Se aqui em cima aqui, ó, né, tivesse um sol para baixo, projetando para baixo, projetava uma sombra dessa caixinha aqui embaixo, ó. Uma sombra, né? Lembrando que essa sombra sempre você tem que analisar ela, né? Se é de 90 graus, né? Você tem que ter ela aqui em 90 graus. Então você tem que ver aí certinho, fazer a sua
o seu cálculo, que sempre em 90 graus aí. Você faz esse cálculo observando esses métodos, tá bom? Então está, né, da forma que estou explicando para vocês. As vistas ortogonais, vista ortogonal lateral, vista ortogonal, essa aqui é a vista ortogonal também frontal, e essa aqui, vista ortogonal superior, né? Você pode ter tanto para cima quanto para baixo, e nesta ordem, tá bom, pessoal? E é isso aí, né? Não tem muito o que falar em relação a esta figurinha, tá? Então é isso aí, pessoal. Né, aqui nesse caso aqui eu tenho aqui uma pirâmide, né? Percebe que é uma pirâmide, ó. Tá vendo? Uma pirâmide. Esse plano aqui é o plano, né, de projeção, tá? Como você já sabe, plano de projeção. E você ligando as pontinhas aqui, né? Você ligando as pontinhas aqui, ó. Você pega esse ponto aqui e aquele lá que tá lá atrás, né? Como você é uma pirâmide, então você tem uma pirâmide de 1, 2, 3, 4 faces, né? Então você tem outra pirâmide, você liga lá aquele ponto. Então você liga aqui, então você tem ali o que? Você tem uma projeção ali no plano, ó, tá vendo? Aquela ali, isso aqui é a projeção o que? No plano, ó, você tem, tá? A projeção no plano que tá aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, né? Vamos ali explicar mais uns detalhes para vocês. Só não esquecendo, né, que você tem você vai ter que desenhar, pessoal, nessa questão número 1, você vai ter que desenhar essa malha quadriculada ali, tá? Ó. Você vai ter que desenhar essa malha quadriculada. E aqui você tem um ponto, né? Ele está dizendo que o ponto de fuga é o ponto P, né? Esse ponto P aqui que é o ponto de fuga. Então você vai ter que fazer todos os desenhos, né? Ligar as pontas aqui, ponto D ao ponto P, ponto A ao ponto P, ponto C ao ponto P, ponto B ao ponto P. Aí aqui no meio aqui você vai fazer o que? Você vai fazer um desenho utilizando da forma que eu propus aí no exemplo anterior. Essa aqui é a questão número 1. A questão número 2 aqui, pessoal. Você também tem essa ideia, tá? Por exemplo, aqui, ó, perspectiva, né? Esse ponto de fuga em perspectiva. Você tem essa imagem aqui. Aqui utilizou-se a técnica perspectiva? Não sei, você vai saber. Nessa aqui utilizou-se o ponto de fuga em perspectiva? Sei, você vai saber. Nessa aqui, utilizou o ponto de fuga em perspectiva, ó, nessa imagem aí? Olha aí, aproxima a câmera, por favor, aí, ó. Tá? Utilizou-se? Não sei, professor. Aqui nessa imagem, utilizou? Ah, rapaz. Tem um fundo aí, dá pra ver uma dimensão. Acho que chama de terceira dimensão, quer dizer, 3D. 3D, as imagens 3D. A 3 aqui, você tem aqui aqui é de marcar, ó, tá? Aqui é de marcar X, né? Você tem que ver o seguinte, ele tá perguntando qual é desses camaradas aqui que corresponde à ligação ortogonal, né? Ortogonal aqui, ó, projeção ortogonal, por exemplo, projeção ortogonal do ponto B. Você vai utilizar essa curva, essas retas aqui, essas aqui na horizontal, esses dois pontos B, essa projeção aqui, pessoal, reto, tá? Reto. Praticamente respondida a questão, né? Essa aqui, pessoal, é a 4, né? Questão número 4, você tem igual ao exemplo. Eu nem vou explicar, não. Isso aqui é igual ao exemplo. Você vai ter que fazer um desenho aí, uma malha quadriculada, né? Uma projeção ortogonal da peça em cada plano. Você utiliza uma malha quadriculada, você faz aí, por exemplo, você utiliza nessa ordem aqui. Primeiro você faz o plano 3, esse desenho no plano 3, depois você usa o plano 1, depois você faz o plano 2. Pode fazer separado, tá? Fazer tudo junto não. Você tem a 5, né? Essa 5 aqui é de marcar X, tá? Aqui tá muito fácil, muito simples. Só você olhar aí bem nas suas explicações que você vai entender. Só então com isso eu termino aqui esse vídeo explicativo, né? Se surgir dúvida, por favor, não deixe de estar enviando as suas dúvidas para mim, tá? Aquilo que eu posso fazer e tirar suas dúvidas. Então os exercícios dessa semana serão esses que eu te mostrei, até o exercício 5, tá? É isso aí, pessoal, até outro dia, valeu!